Olá a todos os obreiros, auxiliares de pastores, colaboradores, bispos e esposas. Nesta manhã de domingo, nós vamos dar continuidade à nossa meditação na segunda epístola de João, capítulo 1, versículo 9 e 10. Ainda estamos aqui em Londres, como vocês podem ver, e logo estaremos voltando, retornando aí ao Brasil, finalizando assim essa cruzada, a primeira cruzada do Espírito Santo nesse ano de 2023, aqui em Londres, na Inglaterra. Foram esses 3 dias, quarta, foi sexta e hoje, domingo. Bem, vamos meditar aí, veja, feche os seus olhos se possível. Senhor Espírito Santo, fale a todos nós, teus servos, pois neste ano de 2023, eu pedi a Ti, determinei e vamos ungir os obreiros, colaboradores, CPOs e voluntários de todos os grupos neste ano para que sirvamos ao Senhor como nunca antes em todos os anos passados, em todas as décadas passadas. Nós queremos fazer mais, muito mais, porque nós somos filhos e servos. Nós queremos ser contados e usados por Ti poderosamente para evangelizar o perdido, cuidar dos que já estão Te buscando e seguir sendo um exemplo para todos quantos nos rodeiam. Fale conosco nesta manhã de domingo, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Veja aí, versículo 9. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, ele repete, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. O prevaricar é distorcer, é mudar, é adulterar. O prevaricar é também você não cumprir com aquela obrigação. No original, no hebraico, o prevaricar está mais ligado à pessoa não fazer aquilo que ela sabia que tinha que ser feito, ou que ele sabe que deve ser feito, ou que lhe foi confiado que fosse feito. E então ele diz, olha, todo aquele que prevarica, todo aquele que não cumpre com a sua obrigação, no nosso caso, é nossa obrigação viver a fé, estar na fé, é nossa obrigação depender de Deus, ser grato a Ele, dar a outros a oportunidade que nos foi dada. É nossa obrigação ir por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura, sendo nós os primeiros a praticar os ensinamentos do Senhor Jesus. Por isso, o Espírito Santo diz, olha, todo aquele, não importa se tem título ou não, se é obreiro, colaborador, evangelista, membro, se é pastor, esposa, bispo, se prevarica, se adultera, se não cumpre com a missão que nos foi confiada, a unção que Deus nos confiou, então, segundo o que está escrito, essa pessoa, ela diz aí, olha, não persevera na doutrina de Cristo. Quem prevarica, não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ponto. Não tem a Deus, quer dizer, não tem o Espírito Santo. Não ter a Deus é não ter o Espírito Santo, porque quem tem o Espírito Santo tem a Deus. E quem tem a Deus não adultera, no sentido de não muda as coisas, não torce as coisas, sabe? Torcer, deturpar, não deixa de fazer o que tem que ser feito, porque eu sou filho de Deus, então eu posso servi-lo com alegria, com devoção, com temor, com santidade, com gratidão. É isso que o Espírito Santo está falando. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, então toda pessoa que tenta dar um jeitinho, mudar as coisas, não quer se sujeitar à ordem, à doutrina, à disciplina, à santidade, o sacrifício, essas pessoas, elas infelizmente não perseveram na doutrina de Cristo. Quais são as doutrinas de Cristo? Na primeira pregação do Senhor Jesus, ele falou sobre o quê? Humildade, obediência, confiança, santidade, gratidão. Quando fala doutrinas de Cristo, está se referindo a tudo que Jesus nos ensinou, a uma vida sacrificial, para garantir assim a nossa salvação e dar a outros a oportunidade
de também serem salvos. Ele vai e diz, olha, não tem a Deus, essa pessoa não tem a Deus, ela pode ter título, ela pode ter conhecimento bíblico, ela pode ter status sociais, mas ela não conhece a Deus, porque quem conhece a Deus vive a doutrina de Cristo, vive na obediência, vive no temor, vive no sacrifício, vive na dependência, vive na confiança, vive na humildade, no sentido de reconhecendo que nós nada somos, nós nada temos sem Ele, como disse Jesus, sem mim nada podeis fazer. E ele vai e conclui, quem persevera na doutrina de Cristo, ele repete a palavra, olha só, doutrina e persevera, tem que perseverar, não basta iniciar, não basta, sabe, praticar por alguns anos ou décadas, nós temos que ir até o fim. Para irmos até o fim, ele diz aí, ó, quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Esse realmente é filho de Deus. Esse realmente tem o Pai Celestial, e tem a Jesus Cristo. Tem a ambos. Por quê? Porque ele tem o Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo? Quem tem o Espírito Santo? Ah, meu amigo. Quem tem o Espírito Santo está fechado com o Pai e com o Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, a doutrina de Cristo, de servir, né? Jesus falou assim, olha, eu vim trazer um novo mandamento, amar a Deus e amar ao próximo. E ele serviu, ele se dedicou, ele disse, olha, nisso conhecereis, nisso sabereis se sois meus discípulos, quando vos ames uns aos outros. Quando a gente ama o outro, a gente quer o bem do outro, a gente não quer o mal, a gente não fica maliciando, prejudicando, criticando, julgando, não. A gente se alegra com o bem do próximo, a gente procura ajudar o próximo, isso é amar o próximo. Então ele fala assim, olha, se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis. Era comum naquela época, os cristãos, né, as pessoas que estavam sempre viajando e sendo perseguidas, serem abrigadas por outras pessoas da fé. Mas se alguém trouxesse uma doutrina que fosse contrária às doutrinas de Jesus, como a santidade, o perdão, o respeito, a disciplina, né, o sacrifício, a confiança, a vida com Deus, independentemente da posição social, então essa pessoa não deveria ser recebida em casa. Diz aí, olha, não recebais em casa, quer dizer, não deem hospitalidade, não abram as portas da vossa casa para essas pessoas. Está aqui. Segunda Epístola de João, capítulo 1, versículo aqui, ó, a 10. Não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Quer dizer, a essas pessoas a gente não deve nem falar bom dia, boa tarde. É muito forte, não é? Imagina aqueles que andam assistindo videozinhos, né? Lendo comentáriozinho, crendo em fake news. Imagine aqueles que ficam alimentando amizade, entre aspas, com aqueles que infelizmente caíram. E o pior não é cair, porque eu tenho, graças a Deus, tido a experiência de conhecer pessoas que sim caíram, mas reconheceram aonde caíram, se humilharam, assumiram seus erros e voltaram à prática da fé e hoje estão aí, salvos. Não são mais obreiros, não são mais pastores, não são mais bispos, não são mais uma autoridade na igreja, mas são filhos, estão salvos e ainda estão evangelizando, ajudando a outros. Agora há aqueles que não, há aqueles que não querem, há aqueles que se auto-enganam e o pior são aqueles que ficam dando ouvidos ou alimentando amizade com pessoas como estas, que infelizmente, segundo a palavra de Deus, não deveria nem serem saudadas, nem saudeis, não deveriam nem ser ouvir da nossa boca. Bom dia, boa tarde, tudo bem? Muito forte, né? Pois é, meu amigo. Deus perdoa, mas ele não inocenta, não. A coisa é muito séria com Deus, a obra é muito séria. Aí ele vai e fala assim no versículo 11, veja aí, ele diz assim, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Quer dizer, quem fica alimentando amizades, quem fica alimentando sentimentos, coitadinho dele, coitadinha dela,
foi injustiçado, foi humilhado, isso, aquilo. A gente colhe o que a gente planta. É o que está escrito e a palavra de Deus não mente. Deus perdoa, sim, mas Ele não inocenta, para que a pessoa amadureça, aprenda e desenvolva a sua salvação e o seu testemunho sirva de exemplo para todos nós. Por isso Deus deixou registrado aqui os erros de Israel, inclusive de servos seus, para que a gente esteja sempre nos policiando a nós mesmos. Como ele disse no versículo que a gente já estudou semana passada, lembra? Olhai por vós mesmo, olha para você, não fica olhando para ninguém não, cuida de você. Aí ele vai e conclui, ele diz, olha, é tão forte que ele diz assim, porque quem sauda tem parte nas suas más obras. Quer dizer, se você tem alguma amizade com pessoas que contrariam as doutrinas de Cristo, você tem a Cristo por inimigo. Você está preocupado em ter o fulano, ciclano, beltrano de amigo e esquecendo que Deus deve ser o seu amigo? Está aqui, escrito. Essa pessoa não tem parte. Essa pessoa vai ser cúmplice, na verdade, dos erros, das más obras dessas pessoas. Tenha ela adulterado, mentido, se prostituído, guardado mágoa, se rebelado, negado a fé, não sei, não me interessa saber. O que me interessa é cuidar de mim. E se ele reconheceu, se humilhou, certamente Deus o exaltará no seu tempo oportuno. O que eu tenho que fazer é me policiar. O que você tem que fazer, obreiro, é se policiar. O que nós temos que fazer é orar por eles e nos guardar, porque para cair, basta estar de pé. E o coração é enganador. O nosso coração deve ser guardado, por isso que ele está alertando aqui. Ele está alertando a você e a mim para a gente cuidar do nosso coração, para a gente não se iludir, para que a gente não se torne cúmplice dos erros dos outros. Tendo muito que escrever-vos, disse ele no versículo 2, não quis fazê-lo com papel e tinta. Bem, domingo que vem nós vamos dar continuidade. Aqui diretamente de Londres, na Inglaterra, eu quero me despedir de todos vocês e dizer que brevemente vamos estar chegando aí no seu estado, na sua cidade, para realizar a unção com o óleo do consumado está, que foi apresentado a Deus no Monte das Oliveiras, no Monte Hermon e no Monte Calvário. Ou, se for o evento, você pode, com a água viva, também consagrada nesses 3 montes. Que Deus os abençoe, uma excelente continuação de reunião aí com o seu bispo, o seu pastor, e nos veremos brevemente na iurte ou nas nuvens. Até lá.